Nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Ruth. Nós temos, nos domingos de janeiro, refletido no livro de Ruth. Hoje é o penúltimo sermão nesse livro. Nós vamos finalizar no primeiro domingo de fevereiro. Temos aqui visualizado a soberania de Deus, a responsabilidade humana, a salvação em cada um desses versículos. Hoje, nós vamos ler todo o capítulo 3. Todo o capítulo 3. Ruth, capítulo 3. Eu vou fazer a leitura desse texto. Eu convido cada um atentamente a prestar atenção nesse belo texto das Sagradas Escrituras. Diz assim a palavra de Deus. Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois não é Boaz na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite alimpará a cevada na eira. Banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos, e desce à eira, porém, não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousará, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás, e lhe descobrirás os pés, e te deitarás, e ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me dissestes, farei. Então foi para a eira, e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração tanto alegre, veio deleitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho, e lhe descobriu os pés, e se deitou. Sucedeu que, pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. Disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não te tenhas receio. Tudo quanto dissestes, eu te farei. Pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou o resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei. Tão certo como vive o Senhor, deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitada a seus pés pela manhã, e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro, porque ele disse: não se saiba que veio mulher à eira. Disse mais: dá-me o manto que tens sobre ti e segura-o. Ela o segurou, ele o encheu com 6 medidas de cevada, e lhe pôs às costas. Então entrou ela na cidade. Em chegando à casa de sua sogra, esta lhe disse: como se te passaram as coisas, filha minha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. E disse ainda: essas 6 medidas de cevadas, ele mas deu, e me disse: não voltes para a tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará, enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Vamos orar a Deus. Pai, obrigado pela tua palavra lida, palavra tão preciosa, tão necessária aos nossos tempos, e tão profunda, Deus, mostrando o teu amor, o teu cuidado, a tua graça, mostrando como que o Senhor, em todos os tempos, sempre cuidou do seu povo. Sempre, Deus, criou, Pai, a oportunidade para que o povo se salvasse. Não é diferente nos nossos tempos. Que o teu Espírito Santo conduza a mim, nas minhas limitações, e a cada um daqueles que me ouvem nessa noite,
para que todos nós saiamos aqui edificados pelo Senhor. Que seja uma noite de salvação. Essa é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Há uma ilustração muito simples. Apesar da sua simplicidade, eu gosto muito dela. Eu não sei quem a fez e eu, sinceramente, não lembro de quem eu escutei. Então, não vou conseguir dar crédito a quem criou essa ilustração. E quem me contou essa ilustração, eu ouvi num sermão há muito tempo. Diz que havia 2 passarinhos que estavam na porta da igreja. 2 passarinhos. Como qualquer passarinho, eles estavam conversando, né? Os passarinhos conversam, né? Então, eles estavam conversando ali na porta da igreja e começou a dar o horário do culto e as pessoas começaram a entrar para dentro da igreja, né? Já não bastasse os passarinhos conversarem, esses passarinhos ainda tinham uma visão meio de raio-x, conseguiam enxergar assim, o mais profundo do coração e da alma das pessoas. Não era onisciente como Deus, mas tinha um dom especial de poder olhar a alma das pessoas. E uma coisa estranhou aqueles 2 passarinhos. Porque eles viram em muitas das pessoas que estavam entrando para dentro da igreja, ansiedade, temor, uma falta de segurança, aquelas dúvidas que batem. O pessoal estava indo cultuar e eles estavam reparando que as pessoas estavam entrando dessa forma na igreja. Aqueles 2 passarinhos que conversavam, né? Eles, conversando um com o outro, eles disseram ao outro: será que essas pessoas que estão cultuando a este Deus é o mesmo Deus que nos criou? Será que elas estão entrando para adorar o mesmo Deus que nos criou? Por que esses 2 passarinhos fizeram essa figura? E assim termina a ilustração. Porque esses 2 passarinhos, eles viram naquelas pessoas um exagero de preocupação que não lhes era devido. Um exagero de ansiedade que não lhes era devido. Um exagero de dúvida quanto ao amanhã que não lhe era devido. Jesus fala que nós não devemos temer o amanhã, porque o amanhã ele tem as suas incertezas mesmo. Mas ele traz algo e fala assim, assim como eu cuido dos lírios do campo, né? Assim como eu cuido dos passarinhos, e que esses passarinhos entenderam tão bem, né? Assim deve ser vocês. Por isso não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes buscai o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, há algo a fazer, mas esse algo é buscar o reino de Deus. Esses passarinhos vivem conforme qualquer passarinho. O passarinho não sabe o que vai acontecer da sua vida amanhã. Independente disso, quando ele abre o seu olho, ou ele desperta, ele vai sair para trabalhar. Ele não sabe o que lhe espera. Mas os pássaros sabem que o Criador preparou aquele dia para eles. E naquilo que tange a eles, eles vão buscar o alimento. Mas eles sabem que Deus também vai preparar o alimento que vai ser buscado. As nossas ansiedades, irmãos, os nossos temores, se dão muitas vezes porque nós não conhecemos e nunca vamos conhecer, vou usar aqui uma imagem, todas as cartas que estão sobre a mesa. Ninguém aqui é Deus. Nem o mais experiente de nós, nem o presbítero Hélio que está ali, tem todas as cartas diante dele. Ele não sabe o dia de amanhã. Eu não sei o dia de amanhã. Só Deus sabe o dia de amanhã. E é tão interessante que a trama da vida e da história é algo que nós nunca vamos acessá-la por completo. Eu diria que nem na glória. Nem na glória nós vamos acessar por completo toda essa teia, ou esse belo tapete que Deus está tecendo, e como Deus está proporcionando uma história tão bela, e que muitas vezes nós não vamos saber como ela se desenhou. O livro de Ruth, irmãos, é uma dessas pérolas, dessas joias, dessas belezas que nós temos nas Sagradas Escrituras, que fala para cada um de nós que nós não sabemos nada sobre a nossa vida, que nós não temos todas as cartas na mesa, que nós não conhecemos os detalhes das nossas vidas, que a gente não sabe o dia do amanhã,
Por outro lado, o livro de Ruth vai apresentar que o soberano, o Deus Todo-Poderoso, ele não só tem todas as cartas, como ele as criou para cada história. Ele tem um governo da história. E apesar dele ser o soberano, o que ele decreta se faz, ele também determina que nós, homens, façamos algo. Que a gente execute algo. Que a gente não fique parado, mas que nós possamos agir. E esse livro tão belo, que é o livro de Ruth, que fala da soberania de Deus, ele é belo porque, tratando da soberania, ele mostra o tempo todo homens e mulheres que agem. Homens e mulheres que entendem a responsabilidade deles, a responsabilidade da vida, e por isso também constroem a sua história dentro da grande história de Deus e dentro da belíssima história de Deus. Ruth é uma dessas mulheres. Boaz é um desses homens. Eis que está diante de nós. Até aqui, nós já caminhamos na bela história, que começa de uma maneira muito triste, de uma família que decide sair da terra de Deus, da terra de Canaã, da terra da promessa, sair daquilo ali, habitar numa terra pagã, que é a terra de Moabe, uma família que sai de Belém e vai para a terra de Moabe. Que péssima decisão essa família tomou, porque os homens, todos os homens dessa família morrem na terra de Moabe. Eles acharam que um dia voltariam, mas nunca mais voltaram para a terra de Belém. E o que acontece? Nós temos 3 viúvas. Uma delas resolve ficar na terra de Moabe, seguir o seu Deus, a sua família, a sua cultura e ficar ali. A outra, nora, viúva também, resolve seguir a sua sogra, de uma maneira surpreendente. Apesar da sogra insistir, fique na sua terra, adore o seu Deus, viva com a sua família e na sua cultura. Aquela mulher fala, não, o meu Deus é o seu Deus, o meu povo é o seu povo. Aonde você morrer, eu vou morrer ali também. E nessa belíssima aliança que essa nora, ela faz com a sua sogra, e de uma maneira muito sábia, ela vai para a terra de Deus, para a terra da promessa. Ela vai para a terra onde ela poderia verdadeiramente cultuar o Deus único e verdadeiro, aprender com o povo de Deus, separado para ser uma luz sobre as nações, e essa mulher se dirige a esse povo, em fidelidade, agora não somente à sogra, mas até ao próprio Deus dessa sogra. E nós vimos que chegam 2 viúvas desamparadas, que possuíam bens, mas agora, dada a situação da sua viuvez, já não tinham mais nada, e entram pobres nessa terra. Ao ponto de a nora ter que se levantar, veja só a responsabilidade humana tecendo todo o livro de Ruth. A Ruth ter que se levantar e ela ir buscar algo para comer. Na lei de Deus, e pela sua graça e o seu amor, era previsto que aqueles que eram donos de plantações pudessem deixar os respingos da plantação, ou aquilo que ficava à beira, disponível que as pessoas pudessem ter o mínimo com que se alimentar. E é diante disso que Ruth vai para uma certa terra colher um pouco de espigas que estavam ali à beira do caminho. Só que, como a própria palavra de Deus, ele usa essa palavra, mas sabendo que Deus está controlando todas as coisas, por casualidade, essa é a palavra que está na Bíblia, por casualidade, essa certa Ruth para na terra de um certo Boaz. E nós vimos no domingo passado toda a benevolência de Boaz para com aquela mulher. Nós vimos que a benevolência de Boaz, ela é encontrada também em uma resposta à benevolência que Ruth teve pela sua sogra. Os irmãos vão lembrar no domingo passado que um dos motivos de Boaz ser generoso com Ruth e agraciá-la, inclusive, com um pouco mais de espigas, chamou os seus servos e falou assim, deixa cair um pouquinho mais de espigas. Poderia ter entregue na mão de Ruth, né? Mas Boaz parece que valoriza o trabalho, como nosso Deus valoriza o trabalho. E nós precisamos todos trabalhar. E diante daquilo, Boaz assim, deixa cair um pouquinho mais de espigas, para que ela possa ter mais fartura. Então, toda aquela benevolência, na verdade, é a resposta à própria benevolência que Ruth fez à sua sogra.
Porque Boaz disse, a sua fama está conhecida aqui na cidade. Nós sabemos, lá no portão da cidade, que era onde aconteciam os encontros, os comércios, né? Onde que era o principal local da cidade, ficou conhecida a fama de Ruth, uma mulher pagã, de uma terra pagã, que abandonou todos aqueles deuses, toda aquela cultura, para seguir a sua sogra, para uma nação que ela não conhecia, para uma cultura que ela não conhecia, e para um Deus que agora ela passara a conhecer. Então ela foi desejosa para aquela nação. E diante daquela benevolência, houve uma retribuição, que foi a de Boaz, que nós vimos no domingo passado. Nós terminamos em Ruth 2, no versículo 23, diz que assim passou ela a companhia das servas de Boaz, para colher até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. Nós vimos que eles chegaram na terra de Belém, justamente no início da cega. Agora passa-se um tempo, e o versículo 23 do capítulo 22, o último versículo do capítulo 2, nos informa que a cega acabou. A cega estava finalizando. E fala que Ruth, em fidelidade, que ela tinha feito do compromisso, ela estava com a sua sogra. Depois de ter contado toda a benevolência de Boaz. Agora nós estamos no capítulo 3, irmãos. A teia, o tapete de Deus está sendo tecido. As cartas Ruth não tem na mão, Noemi não tem todas as cartas na mão, não sabe o que vai acontecer. Deus está agindo. Vocês lembram que Noemi, lá no sermão ainda do capítulo 1, ela falou assim, me chamem de Mara, não me chamem de Noemi, porque a minha vida está amargurada. Mas essa Noemi, que no final do capítulo 2 começa a ter um pingo de esperança, agora no capítulo 3, essa esperança ainda vai se ampliar. Deus está agindo na história. Deus está tecendo algo na história, e esses personagens que aqui surgem, que são personagens reais, existiram na história. Noemi, Ruth, Boaz e os outros que aqui aparecem, estão agindo, acreditando que algo pode estar sendo feito com suas próprias mãos, e de fato eles estão fazendo algo com suas mãos, mas Deus está cuidando dos detalhes. Mas Deus está guiando, Deus está conduzindo, Deus está levando. E agora aquele coração amargurado, que era o coração de Noemi, parece despertar com uma certa alegria. E veja no primeiros versículos do capítulo 3, versículos de 1 a 5. Disse-lhe Noemi, sua sogra, minha filha, não hei de buscar-te um lar para que sejas feliz? Aquela amargurada, aquela mulher amarga, já está experimentando algum tipo de expectativa, e de boa expectativa. A verdade, ela já tinha desejado isso para Ruth. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas lá no início do capítulo 1, Noemi insistiu para que Ruth pudesse arrumar um lar, uma casa, um novo marido. Só que na terra de Moabe. Só que na terra pagã. Na terra onde não vive o Deus vive verdadeiro. Não que aquela terra não seja de Deus, que Deus não pudesse interferir. Na terra que adora o Deus único verdadeiro. Noemi, como eu disse nos últimos domingos, no certo sentido, desevangelizou Ruth. Não, fica na sua terra pagã mesmo. Fica lá. Procure um marido lá. Essa mulher, movida por Deus e pelo Espírito, decide seguir a sua sogra, e essa sogra continua na mesma intenção. Ruth, não hei de buscar para você um lar para que você seja feliz? Ora, pois não é Boaz, na companhia de cujas servas estivesse, um dos nossos parentes? Ruth está vendo um movimento que ela não entendia muito bem, mas ela agora está diante de Boaz, um parente seu. E existia algo na cultura e dentro da própria lei de Deus que está mudando os rumos da história. Vamos continuar aqui. Eis que esta noite a limpará a cevada na eira. Banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos, e desce à eira, porém não lhes des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e de beber. Quando ele repousar, notarás o lugar onde se deita, então chegarás e lhe descobrirás os pés, e te deitarás e lhe dirás o que deves fazer.
Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres, assim farei. Ruth, então, ela vê, Noemi vê uma possibilidade, fala assim: calma, Ruth, Boaz é meu parente. E já apareceu um termo aqui nas Sagradas Escrituras, aqui dentro do livro de Ruth, que eu falei que eu ia explicar depois, agora eu vou explicar. É um termo que atribuiu a Boaz ele ser um resgatador. Ele era um resgatador. O que é isso dentro da própria lei de Deus e da cultura do povo de Deus? Quando acontecia algo parecido com essa família aqui, o marido, ele morria, um parente mais próximo, o ideal é que fosse o irmão ele passava agora a ter a sua cunhada agora como esposa. Eu sei que isso não é muito comum na nossa cultura, nos estranha, mas era assim, na lei de Deus, e isso estava estabelecido. O irmão, daquele irmão que morreu, deveria tomar a esposa do irmão, para quê? Para que a descendência do irmão pudesse ser preservada. Quando não houvesse filhos, para que a descendência do irmão pudesse ser preservada. A questão é que Ruth perdeu o seu marido de fato, e ela não tinha filhos. Só que o que aconteceu com o irmão do seu marido? Também morreu na terra de Moabe. Então, por isso que nós temos uma situação, como eu disse, lá no capítulo 1, muito complexa, muito difícil de ser resolvida, porque nós temos duas viúvas. O irmão de uma não poderia se casar com a outra, porque os dois morreram. Morreu o marido e morreu os dois irmãos. Então, a situação está um pouco complicada, mas, ainda assim, havia a possibilidade de parentes mais próximos assumir toda a função ali marital e poder agora se juntar a essa esposa e, diante disso, continuar a descendência daquele falecido. Então, isso era algo que existia dentro do povo de Israel. E está lá em Deuteronômio 25, que explica melhor esses detalhes. Deuteronômio 25. Então, esse resgatador é avaliado na pessoa de Boaz. Boaz era um parente de Noemi, e por causa disso, como resgatador, ele podia ter duas funções: resgatar as terras de Elimeleque e resgatar a esposa do filho de Elimeleque. Como resgatador, ele também não poderia só resgatar as terras, né? O pacote é completo, irmãos. Não tem? Não, eu só quero a internet banda larga, ninguém quer mais telefone, né? Eu ofereci um pacote. Outro dia me oferecer, não, banda larga, telefone. Eu falei, amigo, como assim telefone, né? Tem telefone mesmo, assim, de fixo, que a gente liga? É isso? Eu falei, não. Eu quero só a internet. Não, tem que ser o pacote todo, né? Na ideia do resgatador tem que ser o pacote todo. Então, essa quer resgatar as terras, que poderia ser interessante, né? Não, eu quero só resgatar as terras, né? Poderia aparecer um resgatador. Eu quero só as terras, né? A viúva pode deixar de lado, né? Porque vai que a viúva não era tão bonita, tão cheirosa, né? Ela dava mais trabalho do que podia ajudar, né? Então deixa a viúva aí, eu quero só as terras. Não, mas é o pacote completo. Você leva a terra, você leva a viúva. E aí você vai continuar tendo a possibilidade de manter a descendência daquele que morreu. Então, essa lei está dentro da casa de Deus, e Noemi vê a possibilidade, vê, Boaz é meu parente. Pode. Veja só, Deus está prevendo a sua lei algo, construindo a história onde que agora uma mulher da terra de Moabe, viúva, que casou com uma pessoa do povo de Deus, pode ter agora a esperança dela ser resgatada, dela ser tomada. E para aquela família que estava destinada a uma vida muito dura, muito difícil e muito pobre, que era a vida de Noemi e de Ruth, agora existia a possibilidade, a expectativa de uma nova vida, de uma nova esperança. E é por isso que aquela mulher que estava amargurada, que é a tal da Noemi, fala uma coisa para Ruth, fala assim, Ruth, eu tenho um plano. Veja só, esse plano é simples, você vai banhar, você vai tomar um belo banho, você vai ungir, unge-te, né? Você vai passar uns óleos cheirosos, né? E você vai pôr os seus melhores vestidos, né? Porque nessa noite é a noite que vai limpar a cevada da eira. Era uma noite especial, era uma noite de trabalho, mas era uma noite festiva. Onde que no final daquele momento de colheita, né? Agora os servos e os donos
daquelas terras, iriam se ajuntar para fazer um belo trabalho ali, com toda aquela colheita, né? Ia cevar tudo aquilo, mas diante daquilo ia ter comida, ia ter bebida, e depois eles iam descansar. E Noemi sabia que era esse dia. Então falou assim, Ruth, prepara aí, prepara, toma aquele banho, mas toma aquele banho bem tomado mesmo, assim. É um banho para ficar limpinha, bonitinha, coloca um perfuminho, né? Unge-te, vai lá, coloca o seu melhor vestido. Quando eu leio isso aqui, irmãos, eu estou pensando na responsabilidade humana. Ruth está vendo a esperança, Noemi está vendo uma esperança, e Noemi está vendo que Deus está agindo na história, tanto que o coração dela está deixando de ser amargurado, mas Noemi falou assim, mas a gente também tem que fazer. Não vou esperar sentado, eu não vou esperar que Boaz se agrade da Ruth, né? Vendo ela só trabalhando o tempo todo, suada, né? Suada, com seus cabelos ali enrolados, com uma roupa qualquer. Calma aí, eu estou querendo arrumar um casamento. Aqui segue uma dica para as mulheres solteiras, né? Quer arrumar um casamento, né? Ajeita o cabelinho, né? Deixa mais bonitinho. Uma maquiagenzinha ali, né? Tem mulher que fala assim, não, meu marido tem que gostar do jeito que eu sou, né? Do jeito que eu sou na segunda-feira, 4 horas da tarde, arrumando a casa, né? Não. Cadê a... Eu não arrumo o marido, né? Eu não arrumo o marido, está todo desajeitado, não arrumo o marido, né? Deus está sendo ingrato comigo, assim como Noemi falou, né? Deus me amargurou, Deus tem amargurado a minha alma, né? Mas também não estava fazendo o papel dela naquele momento, né? Tem muitas mulheres que estão pensando assim, Deus não arruma um casamento para mim, mas também tem algum papel a ser feito, né, irmãos? Eu falo para os homens também, né? Cortar o cabelo, ficar cheiroso, né? Ficar mais bonitinho, né? Porque é exatamente isso, irmãos, de uma maneira muito simples, é isso que Noemi está falando para Ruth. Ruth, fica bonita. Fica bonita. Porque hoje é uma noite de festas e nós precisamos fazer algo. Deus está agindo, mas a gente vai fazer algo. E você vai se arrumar e você vai ver onde ele vai deitar, você vai chegar lá, você vai descobrir os pés dele e vai deitar e ele vai te falar o que você deve fazer. Ruth, diante da aliança que ela fez com a sua sogra, não nesse momento, mas já tinha feito anteriormente, antes mesmo de chegar a Belém, ela fala, tudo quanto me disseres, farei. Aliança compromissada com a sua sogra. Ruth, ela não está querendo algo só para privilégios próprios. Como ela fez a aliança e ela está cumprindo a aliança dela. Noemi, se você acha que isso é melhor para nós, eu vou fazer. Por mim e por você. Então, tudo que você mandou, eu vou fazer. O plano estava bolado. E nós não sabemos muito porquê, mas a Ruth sabia dos detalhes. Ela sabia que aquele homem ia estar lá, que era a noite de limpeza. Obviamente, ela conhecia a cultura do seu tempo. Ela também conhecia que aquele homem, num certo momento, ia comer, ia beber, ia se fartar, ele ia estar alegre, ele ia deitar num certo lugar. Ele provavelmente estaria sozinho e ela manda a Ruth ir lá, toda bonitona, sentar lá perto dele. É alguma coisa que Ruth sabia, Noemi sabia, a gente não sabe por que ela sabia esse detalhe. Mas ela sabia. E, num certo sentido, ela está confiando que as coisas se darão daquela maneira. Ela não está confiando somente na sorte. Irmãos, ela foi despertada, dentro daquele coração amargurado, que Deus está agindo. E o que ela faz nós vamos agir junto. Se Deus está agindo, nós vamos agir junto. E aí, vem o versículo 6. Inicia-se o plano, né? Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. Irmãos, o plano era muito arriscado. O plano é extremamente arriscado. Não era um plano assim tão simples de ser cumprido. E Ruth, ela não está sendo ingênua aqui. Ela sabe das implicações que poderia ter naquele plano. Porque, de certa maneira, o que a palavra de Deus está nos mostrando aqui, no plano de Noemi, e Noemi sabia também o que ela estava mandando Ruth fazer, Ruth estaria totalmente submissa à vontade daquele homem. Em qualquer sentido. Em qualquer sentido. Aquele homem teria aos seus pés uma mulher. E lembrando que nós estamos no tempo dos juízes. Que cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos.
Imperava sobre a nação de Israel a maldade. As pessoas estavam buscando todas as coisas, todas as suas vontades, todos os seus tipos de prazeres. As pessoas estavam se jogando à anarquia. Elas queriam governar suas próprias vidas. Elas não queriam o governo de Deus mais. Esse é o tempo dos juízes. Aquele plano é arriscado. Obviamente que os riscos estão medidos, porque Boaz já tinha dado de que ele é um homem benevolente, que ele era um homem bondoso. Mas Boaz, assim como eu e como você, ele era um pecador também. Ele estava sendo um homem muito bom, um homem que, pelo que a gente viu até aqui, um homem que obedecia à lei de Deus, um homem que era temente a Deus, mas era um homem pecador. Um homem sujeito a falhas, um homem sujeito a desvios. Então, na verdade, havia um risco nesse plano, mas Ruth está lá cumprindo ele. Então, esse homem vai feliz, se deita à beira ali, e aí Ruth chega, conforme o combinado, de mansinho, e ela lhe descobriu os pés e se deitou. Irmãos, eu preciso muito da atenção de vocês agora para que a gente possa entender esse e lhe descobrir os pés. Porque tem um aspecto aqui que é muito difícil da gente entender e nós vamos precisar de toda a concentração possível aqui agora. Porque o que é isso, né, que aparece assim? Por que ela tinha que sentar e lhe descobrir os pés? Eu, no certo sentido, eu estou brincando com os irmãos. É porque é tão simples isso aqui, que a gente acha que tem algum aspecto por trás, mas não tem nada por trás. Sabe por que ela tinha que descobrir os pés? Quando você está dormindo quentinho e descobre os pés, o que acontece depois de um tempo? Você acorda. É isso aqui, tá, irmãos? Não precisa pensar que tem alguma coisa por trás do texto. Veja só que... Não, é isso que era o plano mesmo. Era descobrir os pés. Para que Boaz pudesse acordar. Só que quando você descobre os pés, você não acorda de uma vez, né? Você não acorda assustado, porque o plano poderia ir por água abaixo. Se fosse aquele, o que é isso? Está me soltando, porque nesse tempo poderia vir ladrões querendo roubar os cereais. Mas era para ele acordar de mansinho, por isso é só descobrir os pés. Só descobrir os pés, né? As esposas sabem aí, né? Às vezes quando o marido está ali cutucando o pé demais, né? Descobre os pés, né? Então descobriu os pés. E o que aconteceu? Sucedeu que lá pela meia-noite, ou seja, teve um tempo, né? E o ideal era que fosse um pouquinho mais tarde mesmo, porque mais tarde havia o silêncio da noite, a escuridão da noite. É possivelmente o único momento que nós vamos ter aqui, nesse livro, onde que os dois estariam a sós. Porque até nesse momento eles não estavam a sós em nenhum momento. Mas foi feito algo que Noemi pensou e Ruth está executando para que, naquele momento, eles pudessem estar realmente a sós. E lá pela meia-noite, é o que fala o versículo 8, assustando-se o homem, sentou-se e eis que uma mulher estava deitada. Aqui é interessante que, inclusive, os nomes saem. Não está falando que assustou-se Boaz, assustou-se um homem. É porque é o escuro da noite. O autor está querendo trazer algo, e um comentarista fala isso de uma maneira muito habilidosa e inteligente, falando que é isso mesmo, o autor está querendo proporcionar agora um certo ambiente onde que as pessoas não podem ser conhecidas. É meia-noite, é o escuro, e diante daquilo, aquele homem acorda, ele sentou-se, ele levantou, sentou-se, vê que ele não acordou tão assustado assim, ele senta-se e ele vê que tem uma mulher sentada aos seus pés. E disse ele, quem és tu? Ela respondeu, sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Ele acorda, ele vê que tem uma mulher, estava meio escura, não conseguiu identificar que era Ruth, fala assim, quem que é? Eu sou Ruth. Aí Ruth fala assim, estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Eu não sei se os irmãos repararam lá no início do plano de Ruth, mas isso aqui não estava no plano. Não era para Ruth ter dito isso. Se a gente voltar um pouquinho, veja só, aqui no versículo 4. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés, e te deitarás, e ele te dirá o que deves fazer. Era ele que ia falar o que deveria ser feito. Mas aqui, Ruth agora descobre os pés, Boaz levanta, fala assim, quem é você? É Ruth. Ela já fala Ruth e já emenda já um negócio aqui. Ela já fala assim, ó, estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Opa, isso aqui não estava no plano.
não estava no plano dos homens, mas estava no plano de Deus. Deus está agindo na história. Deus está movendo, Deus está despertando as pessoas. Nós somos guiados por Deus, irmãos, às vezes, nós tomamos certas decisões que, eu não sei se já teve isso, eu já tive isso. Tomar uma decisão que eu falo assim, por que eu tomei essa decisão? Porque muitas vezes Deus nos guia em decisões que nos tiram de uma situação perigosa para nos colocar em situações muito melhores daquela que nós tínhamos planejado. Porque o plano era perigoso. Boaz, ele estava aqui numa situação que ele poderia, como diz, ele vai falar o que deve fazer. A gente sabe do caráter de Boaz até aqui. A gente já entendeu que o caráter de Boaz é um caráter bom, mas a gente não sabe muito porquê. A Ruth entendeu que foi assim, não é que ela entendeu que o plano da Noemi era bom, ela entendeu que era bom. Mas naquele momento ela se desesperou e o que significa essa frase que está diante de nós é casa comigo. É isso que está aqui, irmãos. Esse estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador, era algo daquela cultura que mostrava o estender, o cuidar, era aquele homem poder trazer ela e agora cuidar dela, ser o protetor dela, ser o marido dela. Eu não sei se já teve alguém aqui que foi pedindo em casamento, não queima roupa dessa maneira, né? Acordou, quem é? Ruth, quer casar comigo? Vamos casar? Você é meu resgatador. Ou seja, do ponto de vista jurídico, judicial, não tem nem empecilho. Vamos casar? Você quer casar comigo? Veja que isso, irmãos, inclusive poderia desbancar ou desmontar qualquer atitude daquele homem, mesmo que ele fosse mal intencionado. Apesar de a gente já esperar de Boaz só boa intenção, porque ele é um homem benevolente, ele já deu prova disso, mas aqui houve uma ação para que as coisas estivessem agora, apesar de ser meia-noite, apesar das coisas estarem escuras, apesar de ser um ambiente que coisas secretas poderiam ser feitas e coisas que desabonam a Deus e a santidade de Deus, o caminho buscado aqui por Ruth, essa mulher que tem dado provas incontestáveis da sua salvação, incontestáveis que ela ama a Deus e que ama a lei de Deus e ama a santidade desse Deus, é que ela faz da meia-noite como se fosse o meio-dia e deixa as coisas muito claras. Você quer casar comigo? Eu não estou aqui para buscar outras coisas, estou aqui para querer um casamento, porque você é o meu resgatador. Aquela meia-noite vira meio-dia. Meio-dia. E sabe o que nós estamos observando no livro de Ruth? Que a benevolência gera benevolência. Que aqueles que dispõem o seu coração a seguir a Deus, vão encontrando o seu caminho, outras pessoas que seguem verdadeiramente a Deus. A resposta daquele homem para Ruth é o seguinte, disse ele, versículo 10, bendita seja tu, Senhor, tu do Senhor, minha filha, melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não fostes após jovens, quer pobres, quer ricos. Porque Boaz já tinha falado, você é muito benevolente, você está cuidando da sua sogra, está vindo aqui colher espigas, tanto que ele deu um pouco mais, leva para lá, para sua casa, mas o que Boaz agora está vindo é algo muito maior. Falou, essa mulher, ela está disposta a, de fato, a não só cuidar de uma maneira assim, da sua sogra, com pequenos cuidados, ela quer cuidar da sua sogra por inteiro, ela quer que a sua fama seja resgatada, ela quer que a sua identidade seja resgatada, quer que suas terras sejam resgatadas, quer que Noemi encontre novamente o espaço que ela tinha na cidade do pão antes de ir para a terra de Moabe. E Ruth está envolvida nessa causa. E por isso, diante de tanta bondade, Boaz fala assim, bendita és tu do Senhor. Porque você agora está mostrando uma benevolência maior ainda do que a primeira. Porque você poderia ter escolhido outro para casar. A gente não sabe se Boaz já era um homem mais avançado de idade. Ruth não era, mas Boaz poderia ser. A verdade é que Boaz vai aqui, você poderia arrumar alguma coisa melhor do que eu, né, minha filha? Mas se você está fazendo isso, é porque você tem um certo cuidado. Com Noemi, você está se mostrando muito benevolente. E diante daquela benevolência que está sendo costurada no livro de Ruth, agora há algo que vai se desenhando cada vez mais. Versículo 11, agora, pois, minha filha, não te tenhas receio. Tudo quanto dissestes, eu te farei. Pois toda a cidade do meu povo sabe que tu és mulher virtuosa.
Qual é a resposta de Boaz? Quer casar comigo? Quero. Eu quero. Estava meio-dia, irmãos, as coisas estavam claras. Era meia-noite, mas tudo está se tornando muito claro naquele momento. Quer casar? Eu quero. Eu quero casar. Só que como uma cena de suspense, né? Aparece um problema no meio do caminho. Mostra que até o caminho que Deus desenha, e esses caminhos que são belos, são virtuosos, são graciosos, Deus, ele sempre coloca diante de nós também situações que fogem do nosso controle, justamente para mostrar que Deus é Deus e nós, homens, somos homens. Num certo sentido, o que parece fazer sentido aqui nessa história é que agora tudo se coloca no lugar. Os homens em suas responsabilidades e fazendo, e Deus agora falando assim: tem coisa que não está no controle de vocês. Vocês querem casar? Vocês me amam? Porque, veja só, Boaz ama a Deus e ama a lei de Deus. E em respeito a Deus, ele fala assim, 12, ora, é muito verdade que eu sou o seu resgatador. Ele fala assim, do ponto de vista jurídico, eu posso realmente te resgatar. Mas ainda há outro resgatador a mais chegado do que eu. Ou seja, está vendo como as coisas estão claras naquela meia-noite? Como a gente está diante de duas pessoas crentes, que poderiam estar buscando caminhos escusos aqui naquele momento, fazendo coisas que não agradam a Deus, e o que aquele homem e aquela mulher decidem fazer naquela noite é justamente agradar a Deus em todas as suas coisas. Quando você fala assim, aqui, eu estou vendo que a coisa está ficando legal. Você quer casar e eu quero casar com você. Só que dentro da lei do nosso Deus, tem alguém que está mais habilitado do que eu a casar com você. Nós não vamos fazer as coisas de qualquer jeito. Nós não vamos passar a carroça na frente dos bois. Como muitas pessoas às vezes fazem na juventude, né? O casamento está quase preparado, passa a carroça na frente dos bois. Irmãos, é muito triste quando nós arranhamos a nossa história com os pecados que nós cometemos e vai tirando a beleza da nossa história. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com a santidade de vida. É muito certo que Deus sempre ele está pronto a nos perdoar, Ele está sempre a, mais uma vez, mudar a nossa história. Mas é tão bom quando a gente se depara com uma história tão bela, tão bonita, porque o livro de Ruth tem uma espécie de romance por trás, e é tão bonito isso. Duas pessoas que começam a mostrar o amor um pelo outro, mas que agora estão demonstrando também um amor por Deus. Nós vamos continuar nesse caminho, mas a gente precisa atentar à lei de Deus e obedecer a Deus. Tem alguém que é mais habilitado do que eu. Tem alguém que pode ser o resgatador na minha frente, e eu não posso fazer isso. Mas ele se compromete naquele momento. Ele fala no versículo 13, fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está. Não sei se ele estava falando com tanta sinceridade do coração, né? Bem está, né? Talvez não, mas ele bem está, porque na verdade ele está consciente da bondade de Deus em todas as coisas. Deus sempre é bom. Então bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu farei, tão certo como vive o Senhor. Deita-te aqui até amanhã. Só que tem um detalhe. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro, porque ele disse, não se saiba que veio mulher à eira. Homem que está compromissado com a sua fama, com o seu testemunho. Fica aqui, deita aqui, porque agora também é perigoso, se você for embora, tem os seus perigos. Espera aqui. Mas antes, na hora que der o momento ideal, pode ir embora. E fica tranquila. Porque tão certo como vive o Senhor, eu vou atrás daquele que pode ser o seu resgatador. Se ele quiser te resgatar, que assim seja. Se não, o meu compromisso está firmado com você. E assim acontece. E disse mais, dá-me o manto, Boaz, o homem benevolente, o homem que tem o seu coração realmente inclinado à bondade, dá-me o manto que tem sobre ti e segura-o. Ele o segurou e ele o encheu com 6 medidas de cevada. Ele o pôs às costas, então entrou ela na cidade. Às vezes eu fico lendo isso aqui, eu fico pensando se Boaz estava querendo deixar a Ruth mais gordinha mesmo, porque ele toda hora dá comida para a Ruth, né? Toda hora, vem comida, então toma aqui, leva mais uma comida para você comer também, vai lá, já prepara para o nosso casamento, né? Então sai aquela mulher cheia de cereal nas costas, na cidade, e chegando à casa da sua sogra, esta lhe disse, vem agora,
Noemi, eu fico pensando, Noemi ali naquela, como é que foi, como que não foi, espera, chega aquela cena e fala assim, como te passaram as coisas, minha filha? Gente, aquela mulher amargurada, né? Já está assim, na expectativa, né? Minha filha, né? Veja só, bendito seja Deus. Deus ele vai mudando os corações endurecidos, né? Ele lhe concedeu tudo, ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. E disse ainda, essas 6 medidas de cevada ele me as deu, e me disse, não volte para sua sogra sem nada. Veja só como a bondade daquele homem está muito mais do que um interesse na Ruth, ele tem uma preocupação com a família, com Noemi, com tudo aquilo. Ele falou, não era para eu voltar, está aqui alimento. Noemi, diante daquilo, né, já percebeu as coisas, mulher experiente, ela falou assim, espera, minha filha, até que saibas em que se darão as coisas. Tem um momento, irmãos, que nós vamos fazer. E tem um momento que nós temos que reconhecer a nossa humanidade. Tem um momento que a última coisa que a gente tem que fazer é esperar. Só que percebam até aqui, não foi uma espera sentada. Essas mulheres fizeram tudo o que tinha que ser feito. É uma espera que esperou assim, o que eu fiz. Agora eu aguardo no Senhor. Agora está nas mãos de Deus. Espera até que saibas em que te darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Noemi já percebeu que Boaz não era qualquer homem, que ele era um homem de compromisso. Na verdade, uma das grandes agraciadas em toda essa história é a própria Noemi, porque Noemi se vê diante de 2 corações extremamente generosos e benevolentes, que estão externando a benevolência de Deus. Tanto Ruth, quando decidiu acompanhar a sua sogra no momento mais difícil da sua vida, e que ela poderia ter escolhido um caminho mais fácil do ponto de vista humano. Aquela mulher escolhe o caminho mais difícil do ponto de vista humano, mas acertadamente o plano de Deus. Assim como agora surge um outro coração gracioso que é Boaz, que não tinha, e nós vimos claramente aqui, o compromisso de se colocar como resgatador daquela família, porque existiam mais pessoas habilitadas. Mas que, como Noemi percebeu naquele coração bondoso, ele faria de tudo para que pudesse resgatar aquela família e ter Ruth como esposa. E Noemi falava, ele não vai descansar enquanto não resolver esse caso ainda hoje. Irmãos, até aqui nós estamos vendo os personagens humanos, as ações humanas e o que esses homens e mulheres estão fazendo. E o capítulo 3 externa, agora de uma maneira muito bela, a bondade de um homem chamado Boaz. Só que o que nós estamos vendo aqui nas páginas de Ruth, quando nós olhamos Boaz, que, como eu disse, é um homem falho, pecador, mas esse Boaz, ele é a sombra de um homem muito mais benevolente do que ele. Boaz, que é o resgatador daquela família, ele é a sombra, ele aponta para um resgatador de todos nós, que é Jesus Cristo. Aqui, o que nós temos externado no livro de Ruth não é uma história somente de Noemi, Ruth e Boaz. É a nossa história de salvação. É a história de um resgatador que veio cumprir o seu papel. E como o Noemi fala assim, esse homem não vai parar de trabalhar, ele não vai ficar quieto, ele não vai descansar até as coisas se resolverem. Assim foi o nosso resgatador. Nós lemos aqui em Isaías 53, que Jesus ele viu o fruto do seu penoso trabalho, e ele ficou satisfeito. Jesus é aquele que trabalhou até o final, não descansou para que ele pudesse resgatar a cada uma das vidas que Deus colocou nas suas mãos. Há um Boaz muito melhor, um Boaz perfeito, um Boaz que ele não é resgatador apenas de uma família, mas de várias famílias. Há um Boaz que está se desenhando diante de nós e que nós sabemos pela Sagrada Escritura que é Jesus Cristo, o resgatador das nossas almas, que pode tirar as famílias e as pessoas das situações mais difíceis e extremas, como era de Noemi e de Ruth. Jesus, ele não descansa um minuto, e ainda ele o faz nesse momento da história,
até que tudo se conclua no dia que ele voltar. Jesus Cristo não descansa até que todos os eleitos estejam chamados, conduzidos debaixo da sua cruz. Ele vai ver o fruto do seu penoso trabalho. E ele vai se satisfazer. Jesus é o nosso resgatador. Esse Boaz, que tem todas as suas qualidades, ele é apenas uma sombra desse Jesus. O livro de Ruth fala de Jesus. O livro de Ruth fala da minha e da sua salvação. O livro de Ruth fala que, apesar das circunstâncias históricas e dos caminhos tortuosos que todos nós vivemos, Deus está preparando um caminho de salvação para todos nós. E Ele vem nos resgatar. Ele quer nos resgatar. Ele quer resgatar cada um aqui nessa noite. Jesus construiu a história de cada um, para que cada um pudesse estar aqui, nesse endereço, nesse local, para que cada um pudesse ouvir claramente: Jesus quer te resgatar nessa noite. E Ele não vai parar, Ele não vai descansar. Apesar da dureza do nosso coração, Deus veio buscar os seus. Deus está aqui nessa noite para trazer salvação, para trazer redenção. E é nessa consciência que nós devemos, nessa noite, sair daqui. Finalizo o sermão para que a gente veja que Deus, Ele é muito benevolente. Ainda há o capítulo 4, né? Eu sempre termino falando, a história poderia acabar aqui, mas ela deixou um pouquinho de suspense, né? Como que as coisas vão se dar? Eu sei que um coração amargurado já não está tão amargurado e chega para uma menina e fala assim: espera, minha filha, como as coisas se darão. Eu só sei que esse Boaz não vai descansar enquanto ele não resolver esse problema. Agora o que cabe a nós é esperar. Esperar. Irmãos, eu não sei qual é a situação da sua vida, as dificuldades que tem na sua vida. Eu não sei como está a sua vida com Deus. Não sei. Não sei os caminhos tortuosos que cada um aqui pode estar vivendo. Eu sei que Deus te trouxe aqui nessa noite para você ouvir essa palavra. Talvez o que Deus queira é te mostrar claramente nessa noite que Ele te conduziu até aqui. Ninguém chegou aqui pelas suas próprias pernas nesse sentido final. Se todos nós podemos chegar nessa noite aqui, é porque Deus nos trouxe aqui. Para que a palavra dEle pudesse ser ministrada e nós possamos sair daqui dessa noite despedidos e entendendo que há um Jesus que é muito melhor do que esse Boaz. E olha que nós estamos falando de um belo Boaz, de um homem muito bom, mas esse Jesus é perfeitamente melhor do que esse Boaz. E que está trabalhando nesse momento para resgatar vidas. Vamos orar? Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, sempre preciosa a nós e ao nosso coração. Obrigado, Deus, por conduzir a nossa história e a história do Teu povo. Obrigado por ter conduzido a história de Ruth, de Boaz, de Noemi. Nós ainda veremos o quanto nós somos participantes dessa história, Deus. Porque essa história é a nossa história. É a história de salvação do Seu povo, do povo que o Senhor escolheu para Ti. Que nós possamos, Deus, entender que nós estamos debaixo da Tua mão soberana. E essa mão soberana é cuidadosa, é uma mão benevolente, é uma mão bondosa, graciosa, é uma mão amorosa, é uma mão que quer trazer para perto de Ti aqueles que se colocam de maneira humilde debaixo da proteção de Cristo Jesus. Oh Deus, obrigado por nos mostrar nessa noite, primeiro, o nosso papel, que nós precisamos sempre, Deus, agir e conduzir a nossa história para uma história que agrada o Senhor. Que mesmo em momentos difíceis, sempre vale a pena cumprir a Tua lei e a Tua vontade, Deus. Sempre vale a pena estar fazendo as coisas da maneira correta. E por fim, Deus, nos ajude a também descansar no Senhor. E a saber que apesar de situações muitas vezes difíceis e que nós trabalhamos seriamente para resolvê-las, em um momento da nossa vida o que nos cabe é esperar no Senhor, é esperar a Tua salvação, é esperar o Teu resgate, é esperar o Teu favor.
que nós sejamos aqueles que façam, que possam agir, que possam, Deus, conduzir a vida sempre para um propósito que o Senhor deseja. Mas também que nós possamos ser estes que têm a consciência muito clara que tudo é conduzido pelo Senhor, que a nossa história está em suas mãos. Obrigado, Deus, por Jesus Cristo, nosso verdadeiro e último resgatador, aquele que nos livra, Deus, das nossas mazelas, nos livra, Deus, das nossas aflições, nos livra da nossa viuvez, nos livra, Deus, da nossa pobreza, e que nos coloca diante do Senhor, como os teus filhos, como pessoas salvas e redimidas, pessoas felizes, pessoas alegres. Louvado seja o teu santo nome. Continua nos conduzindo, Deus, na tua palavra, e que nós possamos ver a graça do Senhor e as suas palavras de salvação em cada um, Deus, desses textos que ainda virão dentro do livro de Ruth. Obrigado, Deus. Abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja. Essa é a minha oração, é a oração que eu faço pelos meus irmãos e as minhas irmãs nessa noite, em nome de Cristo Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, a sua graça benevolente, que o amor de Deus Pai, a consolação e a comunhão do Espírito Santo de Deus repouse sobre todos que estão aqui nessa noite, sobre a igreja de Cristo, espalhados sobre toda a terra, até que Ele volte. Amém, amém.